não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então você vê pessoas que têm baixo desenvolvimento psíquico, pessoas que estão, de fato são subdesenvolvidas emocionalmente, psiquicamente e tal, querendo julgar pessoas que não podem caber dentro dos parâmetros dela. Então, o primeiro problema é esse: você analisa, você diagnostica a camada alheia a partir da sua camada. E se o indivíduo está um pouco além, fala, bom, você vai ter que crescer para você chegar lá, para entender o que o indivíduo está querendo dizer. Né? Eu imagino, por exemplo, o que seria, vamos dizer, um homem de 50, 60 anos que está, vamos dizer, numa séria crise existencial, de está se julgando severamente, vendo a sua vida toda como pode ter sido um erro. O que um adolescente pode entender do que esse homem está passando? Ele não pode entender de maneira alguma. Ele vai interpretar isso nos termos, né, ou da camada 3 ou da camada 4. Né? Então, esta tragédia do desentendimento humano, ela se torna muito pior na medida em que se criou uma instituição chamada Educação Universal Obrigatória, né, que ensina todo mundo a ler e escrever. Então qualquer um pode escrever o que acha. Tá certo? Então, em vez de você produzir uma geração de pessoas muito mais desenvolvidas, não, as pessoas continuam subdesenvolvidas, só que agora elas podem falar, elas podem atuar em público. Tá certo? Então você vai ver debates nacionais inteiros que são apenas uma troca de impressões entre pessoas intelectualmente e emocionalmente subdesenvolvidas. Eu não tenho solução para esse problema, não sei o que fazer, tá certo? E acho que isso vai ser um dos grandes problemas da espécie humana nos próximos séculos, se chegar a haver próximos séculos. Você vê aqui, em todas as sociedades humanas, houve sempre algum modo de você selecionar as pessoas que terão meios de ação mais abrangentes. Né? Então, por exemplo, vamos dizer, uma aristocracia onde os filhos dos donos do poder têm que ter, por exemplo, um treinamento militar e tem que ter alguma carreira militar para poder chegar lá. Fala, bom, então alguma coisa o indivíduo vai ter que vencer para depois ele ter os meios de ação, tá certo? Mas hoje, qual é a seleção? Qual é o princípio de seleção das pessoas que chegam ao poder? É um princípio de camada 4. É a pessoa de quem todo mundo gosta. Né? Você pode imaginar a gravidade disso, né? Porque de fato é uma questão de simpatia pessoal. É isso. Então, quer dizer, o mundo está à mercê das emoções subjetivas da massa. Como essas emoções subjetivas, vamos dizer, são fáceis de você compreender, e como uma pessoa que está numa camada mais elevada pode facilmente, né, entender do que se trata, então quer dizer que as emoções coletivas elas podem se tornar, vamos dizer, o efeito de uma obra de engenharia feita por uma pessoa que não tem essas necessidades emocionais. Então isso quer dizer que, e com isto, vamos dizer, se você pensar quantas pessoas têm nas mãos os meios de empreender uma obra de engenharia social, um número ínfimo, porque isso custa muito dinheiro e você precisa contratar pessoas altissimamente qualificadas. Né?
Então quer dizer que isto equivale a uma brutal concentração de poder como nunca houve antes na história humana. E quanto mais, né, democracia, mais oligarquia. Eu não vejo solução para isso. Quer dizer, quanto mais o futuro das nações depende das preferências da massa, tá certo? Menor é o número das pessoas que têm controle sobre as preferências da massa. Então é um número muito menor do que qualquer classe aristocrática, o conjunto de qualquer classe aristocrática de outras épocas. Isso é a mesma coisa que dizer que em outras épocas o poder esteve muito mais dividido do que hoje, mais subdividido do que hoje, né? Então é claro que também essa ação da engenharia social tem seus limites, os próprios agentes disso eles têm as suas limitações de consciência, etc, etc. E por isso mesmo frequentemente os planos dão errado, tá certo? Mas que existem os planos e que existe esta ação de engenharia social, esse é um fenômeno que não tem mais como você negar. Alguns desses planos estão sendo aplicados em praticamente todos os países do mundo. Se você ler o livro Maquiavel Pedagogo, você vê que a ONU criou uma série de regras, de técnicas, para formar as pessoas de acordo com uma certa mentalidade que interessa a eles, né? E isso está sendo aplicado universalmente. Claro que sempre vai falhar, porque o efeito dessas ações é estatístico, ele não é causa e efeito direto. Você vai funcionar um certo número de casos, sei lá, 70%, 80%, e vai ter sempre um coeficiente de pessoas que escapam a esta ação e que podem, de algum modo, boicotar ou protestar contra, etc, etc. Então, nunca vai funcionar perfeitamente, mas, no conjunto, funciona. Uma coisa que repetidamente me impressiona no curso da prática jornalística é ver como a chamada opinião pública é indiferente a quaisquer fatos. Os fatos não interessam absolutamente. As impressões anteriores continuam predominando, impressões que foram criadas ou pela propaganda ou por uma circunstância fortuita, e as pessoas se apegam àquilo e existe evidentemente um conjunto de meios linguísticos para consolidar essas impressões e fazer com que elas se repitam, os chamados topoi, ou lugares comuns, chavões, são feitos para isto, né? Quer dizer, o indivíduo ouve uma certa expressão, ela desperta nele uma reação emocional e ele tem a impressão que essa reação emocional expressa a realidade da situação, porque é uma impressão emocional que é compartilhada por outras pessoas no seu meio social. Então, você veja, uns 15 anos atrás, uma expressão que a gente ouviu o tempo todo, né, em todo quanto é lugar, é o seguinte: o Lula mudou. Todo mundo dizia isso. Lula, paz e amor. O Lulinha, paz e amor. Que o Lula é carismático. Essa é outra coisa. O Lula é carismático. Eu digo, bom, o Lula não tem nada de carismático, absolutamente nada. A pessoa não sabe o que é uma personalidade carismática, não tem a menor ideia do que pode é. ser simpático, mas carismático. Não. Eu acho que a afeição das pessoas pelo Lula é projetiva. É baseado no símbolo dele ser um sujeito semi-analfabeto, inculto, etc, etc. E isso faz com que as pessoas gostem de elevá-lo, porque elas sentem que elas também podem subir sem méritos. É a democratização do mérito. Todos os méritos são iguais. Né? Todas igual, nada melhor. Né? Eu acho que tem muito disso ali na ascensão do Lula. Né? Não digo que seja a única motivação, mas essa evidentemente esteve presente. Né? Na primeira eleição do Lula, muita gente dizia: nós cansamos dos doutores, agora vamos eleger um analfabeto para ver se dá certo. Né? Então, bom, o Lula mudou. Eu não sei se o Lula mudou. Para eu saber se ele mudou, precisaria estudar o assunto profundamente. Não é isso? E ele mudou em que sentido? Ademais, mas as pessoas repetiam isso, né, com uma espécie de credibilidade imediata. Em primeiro lugar, porque isso era agradável para elas. Pensar: o Lula mudou, então não há mais problemas. Esse é um lugar comum tranquilizante. Não é isso? Então,
esperar o cidadão sentar de novo para nós continuarmos. O quê? Então, mas esse tecido de enganos, né, ele é mais ou menos denso conforme a sociedade. Quer dizer, o número de enganos circulantes, né, pode ser maior em certos momentos e menor em outros. Né, mas é claro que a condução das coisas públicas será mais ou menos desastrosa conforme esta malha de engano seja mais densa. Né, e ela, evidentemente, se torna densa quando não existe um número suficiente de pessoas qualificadas para desfazê-lo e explicar as coisas mais ou menos como elas são mesmo. No Brasil isso não existe absolutamente. Nos Estados Unidos existe, tá certo? Muita gente qualificada para isto. Porém, o público aqui está estratificado. As pessoas só falam para quem já sabe. Os outros não ouvem de maneira alguma. Então, ficou assim. De um lado você tem o pessoal que está sabendo tudo, mas que não tem comunicação com o outro lado. Então houve uma espécie de consolidação, congelamento de facções. Esse congelamento só desaparece à medida que, né, os crentes do Obama, por exemplo, vão se desiludindo. Então eles vão estar que eles se desiludem, eles se abrem um pouco para o outro lado e absorvem um pouco, tá certo? Mas é um processo, isso é sempre um processo muito lento. Se você vai esperar que o último se desiluda, você imagina até lá quanta desgraça já não se produziu. Né? Então, agora, no Brasil, nós durante 30 ou 40 anos, eu posso dizer que teve praticamente um sujeito tentando fazer isso, que era eu, mais ninguém. Porque o pessoal, vamos dizer, pode ter aparecido outros caras que eram de direito. Eu digo, bom, mas ser de direito não quer dizer que você está entendendo o que está acontecendo. Em geral, não está. Nem lutando para isso. Nem lutando, nem fazendo nada. Você não está entendendo coisa nenhuma, não está fazendo nada. Eu acho incrível esse bando de católicos conservadores, né, que durante 30 ou 40 anos não fizeram nada além de ficar rezando o terço em casa, meu Deus. Se é que rezavam o terço, né? E que daí depois que eu fui lá, eu cortei um monte de cabeça e mostrei que não era uma fortaleza inexpugnável, daí eles se encorajaram e começaram a reclamar, na verdade, mais contra mim do que contra o estado de coisas. É tudo onde a gente vê sinais, vamos dizer, de infantilismo para tudo quanto é lado. E é claro, quanto mais complexa a situação, quanto mais infantis são os protagonistas, né, mais o prognóstico é negativo, evidentemente. Né? Então, não há nada que nós possamos fazer contra isso na escala social, mesmo porque, vamos dizer, você criar mais pessoas qualificadas para isso é um processo complexo, tem que ser feito uma por uma, é um processo de educação, não é um processo político. E a educação é sempre, vamos dizer, uma arte de resultados absolutamente imprevisíveis, você nunca sabe. Outro dia eu botei assim, escrevi que, ouvindo as minhas aulas, os mais inteligentes ficam mais inteligentes e os mais burros ficam loucos. Mas, que é verdade, essa é uma regra geral. Quer dizer, eu não sei qual sujeito vai ficar louco amanhã, começar a inventar coisas, ter fantasias, entendeu? Achar que o Olavo é agente islamo-sionista, etc. Bom, pode acontecer qualquer coisa. Né? O educador não tem o poder de dirigir a mente dos educandos. Ele dá os instrumentos e cada um vai fazer o que quiser. Então você imagina a complexidade que existe, né, num empreendimento como este. Né? Felizmente tem dado mais certo, quer dizer, o número de loucos é pequeno dentro do contexto geral. Né? Em outras épocas foi bem maior. Então, veja, somente esta parte do que eu estou ensinando, referente às camadas da personalidade, eu pergunto assim, quanto que o indivíduo precisa, ele próprio, crescer para ele assimilar isto aí? Não é isto? Quer dizer, o indivíduo saber exatamente onde ele está, o que ele está querendo, qual é a sua motivação.
Não digo motivação, quando eu falo motivação, não é um objetivo consciente que o indivíduo esteja procurando. Eu quero tal coisa, assim, assim, assim. Não. É um objetivo que pode permanecer inconsciente porque ele lhe parece óbvio e universal. O indivíduo que está em busca de afeição, ele não vai dizer estou em busca de afeição. Ele não sabe. Ele está em busca de afeição porque ele acha que todo mundo está. E que isso é a coisa natural. E que o universo inteiro é assim. Então, por isso mesmo, esta motivação não se torna consciente. A única maneira de se tornar consciente é você ser confrontado com uma situação na qual ela é totalmente inadequada. Uma delas é um desafio que pegue você sozinho, onde você não tenha, onde o problema da afeição esteja totalmente neutralizado. Não é isso? Por exemplo, se você vai caçar ursos ou caçar qualquer outra coisa, e você está sozinho no meio do mato, então você vê que todo o sistema de apoio no qual a nossa vida geralmente se sustenta, ele está ausente e você agora é o sistema de apoio. Você é o único princípio de ordem no meio do caos do mato. Então, neste momento, você percebe que não adianta você buscar o que você buscava antes, você vai ter que buscar uma outra coisa. Não é isso? Então, estas situações podem ser muito pedagógicas e este é o motivo pelo qual as pessoas fogem dela. Você vê que mesmo tem pessoas que gostam de ir para o mato, fazer trilha, essas coisas todas, mas elas vão com um bando de amigos, e vão persuadidos de que a floresta é um lugar muito hospitaleiro, de que não há perigo algum, de que os bichos estão sob administração governamental, e não acontecerá nada. Então você você leva junto com você aquela camada de proteção afetiva que você tinha na cidade, a mesma. Ou seja, outro dia mesmo eu estava vendo um documentário de um parque em Montana, em que uns ursos entraram lá e comeram 2 pessoas e feriram um monte. E o próprio acampamento como um todo, ele não tinha uma única arma de fogo ali. Eles tiveram que chamar um polícia que estava, 100 km de distância, o nego vir de helicóptero, para dar um jeito no urso. Então eu digo, mas isso aí é o desamparo total baseado numa ideia de uma proteção afetiva mágica. Isso, nada vai nos acontecer. Às vezes isso aí assume tons religiosos. Deus está comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu digo, bom, o indivíduo não percebe que isso aí é uma presunção demoníaca. Quer dizer, a presunção de que Deus está do seu lado, bom, em primeiro lugar você precisaria estar do lado de Deus para você fazer isso. Ou seja, você precisaria estar fazendo o que Ele quer que você faça. E quando você se apega a esta sensação de proteção para você não fazer o que tem de ser feito, você está ofendendo brutalmente a Deus e Deus vai te deixar na mão, sim. Então, se você pegar assim, o número de falsificações da vida religiosa que existe na camada 4, é uma grandeza. Isso são tudo conversas reconfortantes. Isso. Então, ontem eu prometi que isso tentar explicar a camada 11 e a 12. A 11, ela tem que ver com o movimento histórico como um todo. Nós todos estamos dentro do movimento histórico. Nós sabemos isso abstratamente, tá certo? Mas onde estamos nele e qual o papel que estamos desempenhando nele? Em geral, nosso papel é, vamos dizer, dentro da escala de poder, que eu expliquei na minha teoria política, é a posição da vítima inerme. Em geral, a vítima inerme e inconsciente. Ou seja, eu sofro os efeitos do movimento histórico, sem saber sequer que são efeitos do movimento histórico, atribuindo-os, às vezes, a casualidades fortuitas, tá certo? E sem saber sequer que eu desempenhei algum papel ali no meio. Então, vamos dizer, a consciência histórica é compreendida como instrumento de autoconhecimento, não só a consciência histórica em geral. Tem muita gente que tem consciência histórica enquanto está, por exemplo, o sujeito é historiador, ele tem uma consciência histórica na hora que ele está trabalhando, mas na sua vida ele está na camada 4. Então, ele não sabe o que ele está fazendo na história, nem o que a história está fazendo com ele. Então, evidentemente, é daí que surgem todas as compreensões estereotipadas do fenômeno histórico.
tipo, por exemplo, assim, que se expressa em tantos lugares comuns, tantos chavões, como todo homem é filho do seu tempo, né? Eu digo, bom, é claro, se você é um idiota completo, você é filho do seu tempo, sem sombra de dúvida. Né? Mas há pessoas que foram pais do seu tempo, quer dizer, moldaram o seu tempo. Você não vai dizer que Napoleão é um fruto do seu tempo. Né? O tempo era um, depois Napoleão virou outro completamente diferente, quer dizer, ele introduziu um elemento que não estava ali. As causas históricas que o formaram, né, não abrangem aquilo, vamos dizer, a ação que ele exerceu sobre elas, que de certo modo transcendeu infinitamente até o que as pessoas podiam compreender. Você imagina o que é numa civilização que você tem aquelas dinastias lá reinando há séculos, de repente aparece um sujeito do nada e põe a coroa na sua própria cabeça, dobra o Papa e atemoriza todo mundo. Não dá para compreender isso em função das causas anteriores. Quaisquer que fossem as causas, elas não determinariam o surgimento do sujeito como esse. Né? Quer dizer, Napoleão se explica primeiro por uma imensa camada 5, né, que é um cara que passou para a camada 5, acho que com 6 anos de idade. Tá certo? Não fazia questão que ninguém gostasse nele, queria ele vencer todo mundo, e dar ordem, mandar. Tá. Então, é claro que é uma anomalia. Não é isso? E as anomalias não podem ser explicadas pelas causas gerais que produzem os efeitos normais. Isso me parece óbvio. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.